Vamos ao atletismo, como disse há pouco, a grande paixão de José Manuel Francisco. Desde já, muito boa tarde e obrigado também pela presença aqui nos estúdios da Oasis FM. Também o Eduardo Coelho para esta entrevista que tem a presença dos jovens atletas do Sobral de Montagraço, que vão também correndo com as cores do Torriense. A todos, boa tarde. Começando por aí e pela deixa que aquela música dos Heróis do Mar deixou. É uma grande paixão o atletismo. Como é que nasceu, José Manuel Francisco? Bom, em primeiro lugar, boa tarde à Oasis FM e muito obrigado por esta oportunidade que me dão. Não é a primeira vez que venho ao Sobral de Montagraço em termos de desporto. Por outras razões tenho vindo com o ciclismo também há muitos anos, com o atletismo, mas de facto a paixão pelo desporto e pelo atletismo particularmente nasce de uma lesão, por incrível que possa parecer, oriunda do futebol e conseguida no Torriense quando era júnior e que transitei à condição sénior. Tive uma lesão no cruzamento cruzado e que me trouxe, depois de uma intervenção cirúrgica, problemas muito complicados que acabei por na recuperação e nos footings que faria ou que fiz em vários dias consecutivos, aconselho do ortopedista, acabei por gostar de facto do atletismo. Fruto dessa condição, durante 2 meses nos percursos que fiz por Pinhais, e isto aí não encontro de facto da paixão pelo atletismo, foi de facto uma lesão do futebol que me trouxe para aí. Após esses 2 meses retomei de novo o contacto com a bola, voltei a recair no ligamento cruzado. Não quis segunda intervenção cirúrgica. E como não quis segunda intervenção cirúrgica, gostei dos footings que fazia. Achei que tinha condições para correr e experimentei um dia uma corrida, curiosamente na praia de Santa Rita, em Torres Vedras, e que ganhei. E ganhando essa corrida na areia do mar, debatendo-me eu até com um atleta que na altura estava no Benfica e era considerado uma gazela, porque era o nome de guerra que tinha, um atleta dos 5.000 metros, ganhando-lhe com uma diferença de cerca de 100 metros, eu achei que se calhar tinha condições para o atletismo. Apostei no atletismo. Comecei a abraçar a modalidade através, primeiro, da formação, e aí tirei o curso de animador desportivo, mais tarde também de monitor de atletismo, e depois mais tarde através da Federação e também através do Comitê Olímpico de Portugal, o curso de treinador de atletismo que eu tirei na Escola Superior Agrária em Santarém. Mas pelo atletismo fui depois, por um convite e após um tempo em treino, fui por um convite à Águeda fazer o grande prémio de Águeda na distância de 10.000 metros, que ganhei. Não esperava ganhar de forma nenhuma, mas superei-me e comecei a acreditar que tinha qualidades, que era capaz de ser bem melhor para a modalidade do que eu pensava. Pensei em voltar no ano seguinte e, como devem calcular, isto, se nós reportarmos isto a 36 anos atrás, 10 km naquela altura era muito difícil. E acabei por apostar em mim para o segundo ano. E quando vou ao segundo ano, encontrei uma qualidade de atletas em Águeda, no Grande Prémio de Águeda, treinava mesmo em frente à Câmara Municipal. Encontrei, depois de vir, quem conhece bem Águeda, da zona do Rio, passando a ponte, virando à esquerda, subia, porque a prova terminava numa subida em direção ao largo principal onde está instalada a Câmara, ou estava. Acabei por, no segundo ano, pensar também em lá ir já com uma outra condição, de facto, para discutir mesmo a vitória. E encontrei um lote de atletas muito credenciado. Mas acabei por vencer também esse segundo prémio. Depois disso não havia 2 sem 3, vou treinar mesmo para ganhar o terceiro, e o que é certo é que o terceiro ano consecutivo também ganhei. E portanto fiz 3 vitórias consecutivas, 10.000 metros no Grande Prémio de Águeda, que hoje já não se realiza, e isso deixou-me de facto muito comprado, se quiserem o termo, para a modalidade. Ao ponto de tentar fazer depois a maratona. E aconteceu, como sabem, em Torres Vedras, algumas maratonas, e eu fiz uma na brincadeira, em que fiz 2 horas 17:56. Quando fiz a maratona com 2:17:56, eu perguntei para mim mesmo, quando o campeão nacional, na altura fazia 2 horas 12 minutos, se eu tenho concorrido ao campeonato nacional da maratona, porventura eu estaria numa condição de pódio. Hoje, aos dias que falo, neste momento, o campeão nacional de maratona, o Vasco Azevedo, faz 2 horas 21. É campeão nacional de Portugal com 2 horas 21. Estamos a falar de 36 anos depois. Eu
há 36 anos atrás, se quiserem 34 anos atrás, eu tenho 2 horas 16. Portanto, é de facto, 2:17:56 é o meu tempo. Era de facto uma marca fantástica para a época e que hoje me colocaria num top muito elevado do seu ponto de vista até europeu. Não consegui avançar para uma maratona, então, para a marca. Quando estava a treinar aí na 9ª semana de treino, de 10, que são 2 meses e meio, que fazem de facto o trabalho para a maratona, tive uma lesão muito, muito complicada, no Paulo, justamente, quando pisei um remendo do Alcatrão. Isto é caricato. Quando pisei o remendo do Alcatrão e o pé ficou completamente colado. Quando me viro para trás para ver onde vinham os meus colegas, fiz um ponto final de cerca de 5 km, e quando vou observar a distância que trazia dos meus colegas, sinto que o corpo todo virou e que o pé ficou na mesma posição. A partir daí, estraguei tudo. O mesmo joelho que já não dava para o futebol também roeu e deixou de dar para o atletismo. E assim sendo, pensei, os cursos que tenho no atletismo vou-me dedicar só mesmo ao treino e ponto final. E pus aí ponto final na minha carreira. Enquanto até foi curta, foram 3 anos e meio, não chegou a 4 anos. Depois veio, naturalmente, também... E porquê não continuidade? Porque dos joelhos esquerdo, essencialmente. Porque eu hoje mesmo os atletas que eu treino, eu não treino, eu não corro exercício ainda faço um ou outro, não consigo depois correr, porque correndo durante 10 minutos por aí o joelho incha de uma forma muito, muito gradual. E se eu hoje puxo com facilidade, em qualquer movimento, o pé para alongamento do posterior do anterior, quando corro 10 minutos o pé fica a meio. Não consigo de todo fazer a dobra e, portanto, são dores de facto horríveis e não... Então prefiro só treinar vendo, ensinando, demonstrando a técnica, que é muito importante, especialmente para os jovens, porque é por aí que eles têm que avançar sempre, mas em termos de corrida competitiva, nem para treino dá, não consigo mesmo, não tenho hipótese nenhuma. Isso de facto marcou-me de uma forma extraordinária. Como é que ultrapasso isso? É estando com os jovens e ajudando-os também a crescer enquanto condição que têm para tal. E nós temos, de facto, um potencial fantástico na região oeste. E isso motiva-me, de certa forma. E também nas organizações. Como é sabido, eu iniciei o Cross de Matos Velhos em 81. E o Cross Internacional de Matos Velhos, que já esteve no Circuito Europeu de Crosses, é uma prova de uma qualificação muito interessante, ao ponto de a Federação Portuguesa de Atletismo escolher o Cross de Matos Velhos para, hoje, Cross de Torres Vedras, mas 31º corta-mato de Matos Velhos, de fazer daquela prova ser uma prova de seleção para o Campeonato da Europa, que este ano se vai realizar 15 dias depois. E, portanto, nós temos esse património rico de tanta história de crosses. E foi por aí que eu me virei, foi, de facto, treinando gente. Depois o meu percurso de treinador é também um percurso de todo muito giro, e tudo isto são sequências, porque eu chego a treinador como animador desportivo, primeiro e depois como monitor, ingresso na Boa Vista de Olheiros, recomeço porque o António Fortunato tinha dado uns primeiros passos no atletismo da Boa Vista de Olheiros. Eu faço esse seguimento, fico com a equipa masculina, o Mário Dias, falecido Mário Dias, com a equipa feminina. Trabalhámos 2 anos e meio na Boa Vista Olheiros, depois saímos por divergências com a direção, e é aqui que vai nascer depois o Cross de Matos Velhos, num café quando em Torres Vedras, no Café Solar, que hoje posso falar porque o Solar está fechado e, portanto, não faço publicidade absolutamente nenhuma. Ali perto do Teatro Cid. Completamente. Quando vejo passar o Mário Dias, como sabem, é natural e residia em Matos Velhos. E eu disse-lhe, vamos fazer um corta-mato em Matos Velhos, na tua terra. Ele disse, não temos condições de fazer, tecnicamente não há condições. E eu disse, vai encaixar com nenhuma luva, um corta-mato de Matos Velhos, o nome vai encaixar, vamos fazer, vamos lá, vamos ver o terreno. E saímos de um café para esse encontro em Matos Velhos, fomos ver o terreno, e nasceu em 81 o primeiro corta-mato de Matos Velhos, que hoje, passado tantos anos, e se não fosse em 83 ter havido as inundações que assolaram toda esta bacia da região oeste e também Lisboa, foi muito afetado. Toda esta região, nós estaremos já este ano com 32 edições.
31, sou o pai dessa criança, mas para vos dizer também que quando saí da Boa Vista... Uma criança já adulta. Muito adulta. E já com descendência, porque vamos deixando descendentes sempre para continuar, e a descendência são as parcerias que foram sendo feitas, quer com a Câmara Municipal de Torres Vedras, que é um parceiro da organização, do Grupo Desportivo Matos Vedras, quer também com a União Desportiva do Oeste, a quem também convidei, ao Francisco Manuel Fernandes, para ser também parte integrante como parceiro na organização, e hoje essa parceria é uma parceria saudável, já com muitos anos, e por isso a tal descendência que tem como continuidade. Mas para vos dizer, naquilo que na questão individual me diz respeito, quando deixei a Boa Vista de Olheiros, fui convidado para a Casa do Povo do Maciel, onde também estive 2 anos e meio a treinar. Ao cabo de 5 anos de treino, consegui arrastar comigo jovens como estes, que atingiram determinada qualidade, e essa qualidade levou-os ao interesse do Benfica, que me veio buscar na altura 5 atletas, convidando-me também para fazer parte dos seus quadros, onde estive no Benfica 6 anos, onde treinei a equipa de meio fundo do Benfica de juvenis e 2 júniores. Tive o privilégio de trabalhar com grandes mestres do atletismo, o professor Fonseca Costa, irmão do cineasta Fonseca Costa, que é um mestre do atletismo, o Zé Araújo, o Francisco Assis, atletas, técnicos de facto que muito me ensinaram e que me projetaram também, abriram-me portas se quiserem na carreira. E é daí que eu acabo por concluir depois ao nível da Academia Olímpica Portuguesa o curso de treinadores de atletismo na Escola Superior Gareth de Santarém. Durante 3 meses foi um curso intensivo que me deixou também como único membro de Torres Vedras, não tem mais nenhum membro, da Academia Olímpica Portuguesa, que é um dos braços de ramificação do Comitê Olímpico de Portugal. Como sabem, é quem superintende todas as federações, todas as modalidades que depois se fazem representar nos Jogos Olímpicos. E tem naturalmente várias ramificações, vários braços, um tentáculo, e a Academia Olímpica Portuguesa é um deles. Na área do atletismo estou lá, com todo o gosto, fazendo parte da APOPA, que é a Ação Portuguesa dos Organizadores de Provas de Atletismo, e portanto tenho um historial de facto fantástico. Saindo do Benfica, ao cabo de 6 anos, ingressei no Belenenses, onde estive 3 anos. Vindo do Belenenses, achei que Lisboa 9 anos era muito. Fiquei cansado de Lisboa, por situações que me desagradaram de todo, e quando saí de Lisboa disse, eu regresso a Torres Vedras e vou criar a minha equipa em Torres Vedras, o Torriense, que é o meu clube de coração, e é aí que vou ficar, e ponto final, não quero mais Lisboa. Pese embora os muitos convites, muitos, do Sporting de Portugal, com o professor Bernardo Manuel, posso lhe dizer aqui, completamente, com o técnico de grandes atletas do Sporting, e que hoje é o responsável máximo no Sporting, enquanto coordenador do atletismo, também comigo, em almoços, em jantares, porque foram mais do que um, no sentido de me levarem para o Sporting. Eu não quis ir. Fui sempre fiel depois ao meu Torriense, onde estou, vai para 22 anos consecutivos. E não saio, tal como não saí este ano, depois, por respeito a um conjunto de jovens que estão no Torriense e ao clube, que de facto eu amo e gosto muito, para além da modalidade, e do qual eu faço parte há 22 anos, e portanto não deixo o Torriense. E quando deixar é mesmo para terminar o atletismo. Sente-se, aliás, um homem reconhecido por aquilo que é o Torriense, por aquilo que o Torriense lhe pode dar como emblema mais representativo desta Zona Oeste. É um homem satisfeito envergando essa cor. Vamos ver. O Torriense, como todas as coletividades, tem altos e baixos, e hoje o Presidente é um, ontem foi outro, amanhã será outro. E, portanto, eu sujeito-me também sempre às compreensões e incompreensões, tempestades de copo d'água que tantas vezes surgem no percurso da história dos clubes. Na presidência que está atualmente, sinto-me reconhecido. Mas talvez eu tenha o maior reconhecimento, não seja do meu clube, mas sim do município torriense. Devo dizer que fui distinguido há 3 anos pelo município torriense com medalha de prata de mérito ao desporto, pelos feitos conseguidos para o Conselho através da prática desportiva, dos eventos, claro, mas também daquilo que eu consegui criar no desenvolvimento de jovens, como a Rádio Oasis há de acompanhar, e tem acompanhado seguramente. Saíram do Torriense para o Sporting os Manos Brás, que chegaram a campeões nacionais e a campeões de Portugal, que são coisas distintas que eu passo a cifrar, se assim o quiserem.
É que isto é fruto de um trabalho de muito tempo, planeado a uma distância enorme, e esse reconhecimento foi feito pela direção do Torriense, mantendo a prática da modalidade, mas também pelo município de Torriense, por tudo que eu tenho feito ao Conselho e à modalidade. E estou a falar de 36 anos ligados à modalidade, para o Conselho, a servir o meu Conselho e a minha região, se quiserem, mas essencialmente a servir o atletismo com quem eu casei, possivelmente, será o amor da minha vida, digo eu, porque são, de facto, é uma vida inteira ligada ao atletismo. Eu tenho perdido muitos anos e muita minha saúde no atletismo, mas também tenho ganho. E tenho ganho no sentido da gratificação pelo bem-estar, sentir-me, de facto, com os meus, que são os atletas que cada sucesso que tenham são o meu sucesso, claramente. E tem aqui gerações também que vão passando pelas suas mãos. Tem a noção de nível de atletas, já quantos trabalharam com o José Manuel Francisco? Eu, porventura, durante a minha carreira, já trabalhei com milhares de atletas, se nós contabilizarmos todos. E dos milhares com quem trabalhei, devo dizer que trabalhei com atletas que, inclusivamente, foram atletas da seleção internacional marroquina. Falo do Riyad Mohamed, atleta da Seleção Nacional de Marrocos, que esteve comigo durante 5 anos, e que ajudei também a crescer e a afirmar-se na Seleção Nacional de Marrocos, que, como na altura, desfrutava do 3º lugar no ranking mundial em termos de meio fundo e fundo. Não era uma seleção qualquer, só superada pelo Quénia e pela Etiópia. E, portanto, foi um privilégio enorme. Eu devo-vos dizer, treinar um atleta marroquino com a classe do Riyad Mohamed, e devo-vos dizer de que também em estágios, e foram 17 que tive em Marrocos, em Marrakech e em Casablanca, e que também aprendi muito com a escola marroquina, que de facto fiz estágios em Ifrane, numa altitude de 1650 metros, que me deram uma sabedoria fantástica, onde tenho grandes amigos, mesmo o DTR, o diretor nacional de Marrocos, o diretor técnico nacional de Marrocos, é meu amigo, foi atleta também de seleção que esteve em Torres Vedras durante várias vezes, por ocasião do cross, depois criámos um intercâmbio e que por isso tantos marroquinos vieram a Torres Vedras, foi justamente por este intercâmbio e portas que se abriram. E também aqui, para nós chegarmos à questão da União Desportiva do Oeste, ao Francisco Manuel Fernandes, a quem o convidei para parceiro do cross, porque de facto era mais mérito da União Desportiva do Oeste e do Chico Manel, porque ele é assim conhecido, em fazer esta aproximação, porque ele, como sabem, foi vereador do desporto. Eu quero chegar a todos os pontos e dar um pouco de história para nós lá chegarmos, onde é que chegamos. E aí, conseguir entrar, de facto, no mundo marroquino, em termos daquilo que é os conhecimentos da escola, é de facto fantástico. E transportar também para junto de nós, adaptar àquilo que são as nossas condições e os nossos valores, a qualidade das performances marroquinas. E isso nós temos conseguido. E eu, fruto dessa situação, consegui transmitir ao João Brás e à Marina Brás esses dados. E consegui transmitir a outros atletas que não souberam compreender no seu tempo que para se chegar a ser campeão não bastava ser no primeiro ano. Esse campeão ao cabo de 10 anos de trabalho. E nós precisamos trabalhar muito, falamos de uma modalidade individual e uma modalidade de superação. E só, de facto, quem gosta muito do atletismo, quem se entrega às causas, quem olha para a modalidade como que um bem seu duradouro, do qual quer expressar toda uma imagem que há de criar fruto só de si, fruto do seu labor, da sua entrega, da sua abnegação, do seu trabalho, da sua dedicação, acaba por, fruto dessa situação, a qualidade de ser trabalhada, e fruto disso também a superação traz-lhe para o resultado principal, de ser campeão nacional e ser campeão de Portugal. E isso é fruto que se consegue depois de muito trabalho. E devo-vos dizer que há atletas que ficaram por caminho porque não souberam entender, não quiseram entender essa mensagem e não quiseram estar disponíveis para o treinador e para o treino em momentos cruciais. A vivência que eu tenho no atletismo é que um atleta, quando está a trabalhar com metodologias que obrigam a uma constante permanência para não se desvirtualizar em nada no que diz respeito à sua psicologia, à filosofia do trabalho, às performances que se quer encontrar, o atleta não pode, em momento nenhum, se desenquadrar daquilo que são objetivos.
E o que acontece em muitos dos jovens, a larguíssima maioria dos jovens que nós trabalhamos diariamente, é de que querem ter outros prazeres de vida. Não é compatível aos dias de hoje. Completamente. Se um atleta quer ter uma vida saudável, desportiva, de projeção e de superação, não pode ter uma vida do comum cidadão normal, porque desfruta de uma condição de vida e de felicidade que os outros não desfrutam, e os outros desfrutam de uma qualidade de vida, o cidadão normal, de que outros não desfrutam. Eu falo em discotecas, se quiserem, chamando-lhes as coisas pelos nomes, em discotecas, em convívios, em anos, em outras tantas situações, em praias, em situações que de facto não são compatíveis. Estou a falar de atletas de rendimento. Não estou a falar destes jovens que devem passar por tudo isso, pela praia, pelos convívios, pelos anos. É muito importante apagar velas. Não é importante sequer, não pode ser importante sequer, para um atleta que a partir do 2º ano de juvenil se quer entregar às marcas, aos resultados, à superação, a ser o melhor dos melhores, ou estar entre os melhores. Não pode. Não pode, não é compatível. A não ser que seja um super dotado, e aí consegue. Mas só pontualmente o consegue. Porque depois é uma questão de tempo, também vem por aí abaixo. Não tem hipótese. Pegando no seu raciocínio e pegando também nestes jovens que estão connosco, e é também importante que eles também falem e, acima de tudo, sintam aquilo que é o atletismo. Sendo treinador destas crianças e nós, como rádio local, temos a obrigação de divulgar e fomos aprofundando quem é que corria, nomeadamente estes 3 jovens na Torriense, até nomeadamente uma veterana que é a Rosália Saldanha, a que ontem acabou também de vencer uma prova em que o Zé Manuel esteve presente. Falou-me aí na superação, falou-me aí nos escalões. Estão no bom caminho estas crianças, estando nos Benjamins, estando a ser trabalhadas no início, para que possam, de hoje para amanhã, não só o seu bem-estar, porque é evidente, mas acima de tudo, o superar, irem mais além como atletas de competição? Nós temos de dar o espaço às crianças para crescerem. As crianças gostam do atletismo hoje, amanhã não gostam do atletismo. Gostam hoje da natação, amanhã não gostam da natação. Gostam de... E tenho aqui também a gente que faz parte dos escuteiros, gostam dos escuteiros, amanhã já não gostam dos escuteiros. Portanto, as crianças não sabem o que querem, vão atrás daquilo que é o que o amigo ou que a amiga, parceiro de carteira de escola lhe diz, e por um vai o outro também vai. Esta é a identificação que eu tenho pela experiência que tenho das crianças. Portanto, o que é que nós temos que fazer às crianças? É deixá-las viver brincando com o atletismo, ou brincando ao atletismo, mas brincando sério. E brincando podem começar a gostar. Começando a gostar é o princípio de os ajudar a crescer. Já estamos a dar um passo importante para os ajudar. É que têm que depois perceber que têm qualidade. Depois de conseguirem, com alguns resultados também a acompanharem, alguns resultados de relevo, e estes jovens daqui têm qualidade. Se me perguntar, se o Duarte me perguntar se eu vejo potencialidade neles, eu digo já, vejo, claramente. São miúdos e miúdas, claro está, com muito potencial. Mas isso não lhes dá à partida, nem a mim, nem a eles, o garante de continuarem e de gostarem do atletismo. Primeiro eles têm que gostar daquilo que fazem. Mas se perguntarmos a cada um destes jovens, gostam de uma mão cheia de coisas. Gostam da natação, gostam do ciclismo, gostam das ginásticas, gostam do basquetebol, gostam dos escuteiros, gostam do hóquei patins, gostam de tudo. Mas não gostam de nada. E portanto nós temos que os ajudar a crescer e os ajudar a gostar das coisas. E depois eles perceberem que gostam das coisas, eles passam a gostar de facto das coisas. A partir daqui é mais fácil trabalhá-los. E eles próprios vão iluminando uma situação a outra. E vão ficar vão filtrando. E vão ficar aquela que mais gostam. Mas para isso nós temos que ser também crianças como eles. Não há nenhum atleta que me trate por mister, como tratam no futebol, que é desculpe o termo, é uma estupidez, porque os treinadores do futebol, alguns até são monitores, nem carteira de treinadores têm. Agora têm que ter, mas alguns ainda nem a têm, nem a vão ter porque não podem ter. São uns instrutores que estão, mas exigem que lhes chamem mister. E alguns nem sabem a terminologia de mister. É impressionante, mas querem que lhes chamem. Um miúdo ou uma miúda que entra para o atletismo, quantas vezes eu disse, isto há o Pedro Henriques, o Xavi, o Pedro Xavier, que sabe que eu não sou professor, disse-lhe sempre, não sou mister, não sou treinador, sou Zé.
Quando chegar o momento, eu quero ser mais um. E quando chegar o momento de fazer a diferença, eu coloco o Pedro, a Matilde, a Joana no seu devido lugar. Não é rilhando, é eles percebendo que eu estou acima deles. Eles percebem isso olhando, porque o olhar fala. O silêncio também fala. Eles percebem isso. Portanto, eu quero que eles se sintam integrados, à vontade, estão comigo como se estivessem com mais um colega de carteira de escola. Portanto, eu sou mais um. Depois faço a diferença no momento em que eu tenho que fazer a diferença. E os miúdos precisam disso. E precisam de se sentir bem. Se eu fosse rigoroso, é evidente que os miúdos acabavam por dizer: não gosto de atletismo. Eles não gostavam era do treinador. E, portanto, eu quero que eles saibam que têm mais um amigo. E que se sintam integrados ali. Levando aquilo a brincar, aquilo que se chama atletismo, a brincar, acabam por desenvolver capacidades que eu vou observando. E eu brincando com a técnica, com coordenação de movimentos técnicos, eles vão percebendo o gesto técnico. E a pouco e pouco, quando acordam uma realidade, eles estão integrados e gostam daquilo que fazem. E superam-se. O Pedro supera-se, a Joana supera-se, a Matilde supera-se, que já ganhou uma das 3 provas, a Joana esteve bem encostada, o Pedro não ganhou porque apanha um atleta de facto está treinado já há 4 anos, é muito jovem, mas está treinado há 4 anos e isso dá-lhe ritmo. É a diferença única que faz ali. Mas depois também tem uma vertente aí, é que além deles aprenderem, há um capítulo que é a formação, que é a ética, que é o respeito pelo próximo e que, nomeadamente, sei que o José Manuel Francisco, ao longo desses anos, é uma pessoa que rege pela sua maneira de estar e pela sua maneira de ser respeitado por toda a gente, porque toda a gente o respeita a si. A formação destas crianças, o crescimento, também muito passa no tempo que passam consigo. Além dos pais, que os tentam também incutir para as coisas boas da vida. E você tem também uma parte, entre aspas, responsabilidade daquilo que é o crescimento a nível desportivo dele e até intelectual, de situações que passam no dia-a-dia quando estão no atletismo. Os jovens têm 3 espaços de formação e educação, se quiser, na vida. Tem um que é completamente fundamental, que é a família. Com os progenitores em primeira fila, claramente. Depois tem outro, que é a escola. O outro elo de ligação é o treino, o seu treinador. E esses espaços são aqueles que ocupam o dia-a-dia, as 24 horas do jovem. Aquilo que os jovens percebem de mim é de que eu posso ser duro nas decisões. Não o sou. Mas eu tive uma escola militar, porque eu fui 18 anos militar. E, portanto, é de facto um grande ensinamento. A escola militar, quer queira ou não, é de facto uma formação fantástica, sob o ponto de vista daquilo que são rigores, que é a disciplina. São valores que nós temos que nos pautar e que cada vez mais estão mais distantes, mais longe. Perdem-se. E não é por chamar mister a um jovem que conduz alguns miúdos que há uma diferença muito grande e que se impõe a distância. Não, a distância impõe-se no momento em que se tem que impor. E aí eu não treino. Se for precisar um berro, dou esse berro. Depois logo a seguir sou outro igual a eles. Agora, em todos os treinos e em todas as competições, as coisas têm que ser de facto como eu quero. Porque se não forem como eu quero, não vale a pena. Estou a perder tempo com alguém que de facto me está a contrariar. Então não vale a pena. Por isso, eu tenho sempre no Torriense um conjunto de atletas que entram, mas que não terminam as épocas. Porque ao longo da distância do tempo vão percebendo de que eu não cedo. Dou-vos um exemplo muito concreto, porque isto é para todos os atletas. Se eu disser, por exemplo, em que tenho uma saída para uma competição às 8 da manhã, eu aviso sempre, se chegarem às 8:01, arriscam-se a ficar cá, porque eu não estou cá. E não estou. E, portanto, quando perdem o transporte por uma só vez, porque na segunda vez já lá estão antes das 8 da manhã. Portanto, isto é para dar um exemplo, porque acontece, tem acontecido, vai acontecer, e serei sempre assim, não mudo. Porque a escola da vida, estes 18 anos militares, levaram-me naturalmente a perceber que teria que ser assim. E quando se é exigente consigo próprio, consegue-se depois naturalmente ser exigente com os outros. Mas com equilíbrio. Isso é importante, porque se nós não o fizermos, a página tantas, nem nós somos para nós, nem sabemos ser para os outros. E esta é a parte psicológica que lá está, que eu, com filosofia ou não, mais apurado ou não, consigo transmitir aos miúdos.
E eles acabam por perceber, com a presença e com algumas palavras que no momento são entregues, no momento oportuno, que faz toda a diferença. Nós funcionamos na vida com dois aspectos no ser humano que são completamente fundamentais. Que é aquilo que é a psicologia, aquilo que é naturalmente a ciência do nervo, que é o que está de facto na nossa cabeça, o sistema central, o sistema nervoso central, decide todos os movimentos e decide tudo por nós, aquilo que é o físico. Falamos de psíquico, falamos de físico. E o físico aqui, quando quer, se o psíquico disser não, não vale a pena. Mas se o físico não quiser, e se o psíquico quiser, desculpe, mas o atleta vai à luta. Porque aí sim é tal superação. Porque ele conseguiu, através da sua crença, da sua vontade, transportar para a condição da corrida o seu verdadeiro valor. Isso é a superação. Portanto, e estes miúdos são educados nessa filosofia. E vão ter que perceber que são estas duas grandes maturidades que o transformam enquanto ser humano. Aquilo que tem a ver, de facto, com o físico e com o psíquico. E nada mais do que isso. Joana, depois de ouvir as palavras do vosso amigo, se é que me permite o termo, fala assim também, e o vosso treinador, porque o é também, como é que surgiu esta hipótese de ir para o atletismo? Eu vim atrás do Pedro Xavier, porque eu sempre gostei muito de atletismo, mas foi que comecei a gostar mais de atletismo na escola, porque na nossa escola fazemos, por exemplo, o corta-mato também. Então fiquei num dos primeiros lugares, então fiquei com muito gosto. E tinha dito aos meus pais que se algum colega meu fosse para o atletismo, que eu também podia ir. E como o Pedro Xavier foi, eu fui atrás dele. Pronto. Portanto, ir para o Torriense, um clube que já tem também o seu peso nesta nossa região, neste nosso oeste, e ser trabalhado, entre aspas, por um senhor que já está há 36 anos nesta modalidade. O que é que vocês sentem? O que é que vai dentro de vocês? Não sei. Não sei. Sinceramente, não sei dizer. O que é estar no atletismo com alguém que quer o melhor para vocês, alguém que quer que vocês aprendam e estar bem com o desporto? É muito bom. É uma sensação muito agradável. Como é que eu ia dizer? Assim sabemos que alguém quer o melhor para nós, no desporto, e não só também, mas mais no desporto, porque é bom ter alguém com quem nós podemos, como é que eu ia dizer, falar sobre o desporto, pronto. Além de ser um treinador, é também um vosso amigo. Sim. Desabafam muito com o treinador? Às vezes. Lembras-te da tua primeira prova? Mais ou menos. Como é que foi? Acho que correu um bocadinho mal. Eu estava um bocadinho nervosa, estava com medo de ficar num dos últimos lugares. Então fiquei muito nervosa. Mas depois estávamos a meio. Eu comecei a perceber que quanto mais nervosa ficava, pior era. Então fiquei muito nervosa e depois fui correndo mais rápido. Então depois comecei a subir para os primeiros lugares. Pronto. Como é que é estar no seio do Sport Clube União Torriense como atleta? É uma sensação diferente. É diferente do que estar na escola. Na escola é como se estivéssemos a fazer ginástica, por exemplo. Só que depois, ao avançarmos, sentimos que evoluímos, pronto. Sentimos evolução, sentimos que nós próprios evoluímos, pronto. Em relação aos treinos dados pelo vosso treinador, o que é que vocês sentem? Certeza que vocês sentem-se ali com força, com garra, com querer dentro daquele espaço para também ao mesmo tempo lhe dar a alegria da sabedoria que ele tenta passar para vocês. Sim, eu acho que o Zé é um bom treinador que às vezes pode exigir muito de nós, mas é para o nosso bem mesmo. Porque se, por exemplo, se não existe tanto nós não conseguíamos ter tão bons resultados, pronto. O que é que eu ia dizer? Pronto,
A nível familiar, tens o apoio forte dos teus pais para estar no atletismo? Sim. Mais do meu pai, porque a minha mãe não gosta muito de desporto, mas pronto, o meu pai gosta. E vais ter que também, ao mesmo tempo, deixar indicações à tua mãe, perceber que ela também terá que gostar, ao mesmo tempo, entre aspas, não é que temos que obrigar as pessoas, mas a gostar um pouco também do atletismo. Sim. E agora com as tuas participações, também vai-se habituando mais à ideia. Sim. A minha mãe estava um bocado receosa, porque eu também estou na natação e também estava com medo que eu não conseguisse conciliar as duas coisas, mas agora ainda vamos ver se eu vou conseguir as duas coisas. Mas pronto, estou a gostar. O atletismo para mim, como é que eu ia dizer? É uma coisa. É como se fosse o meu desporto preferido, pronto. Só que às vezes, como é que eu ia dizer? Às vezes gosto menos, outras vezes gosto mais. Às vezes se a casa muito cansada, mas depois percebo que é bom chegarmos a casa cansados porque assim, se não ficarmos cansados, quer dizer que não fizemos nada no treino. Então assim, sinto que fiz muito. Pronto. Para terminar esta nossa pequena conversa, como é que é trabalhar e estar no seio desta equipa, desta família, se é que me permite o termo? É bom. Sentimos-nos privilegiados por estarmos num clube. Sentimos-nos diferentes. Pronto. Sentimos-nos como se estivéssemos no sítio. Pronto. Sentimos muito privilegiados. Pronto. Ao longo deste ano, ao longo deste tempo que lá estás, o que é que desejas para o Zé, como há pouco aí falaste? Desejo que continue a ser um treinador de atletismo, porque é muito bom mesmo. E pronto, e desejo que seja sempre como está a ser connosco agora. E pronto. Joana, tu para além da vertente do atletismo, tens os estudos, falaste na natação, sim. Ainda há escoteiros, consegues ter tempo para tantas atividades? Às vezes sim, outras vezes não. Quando estou muito cansada, ou vou uma coisa ou vou outra. Mas normalmente consigo, só que há vezes em que fico muito cansada, então não dá mesmo. Tenho que abdicar de alguma coisa. Foi como este fim de semana. Este fim de semana eles tiveram provas. Eu não fui para poder ir aos escoteiros, porque já não vou há 2 fins de semana. E então decidi ir aos escoteiros, porque também é importante. Pronto. Como disse o vosso treinador, a pouco e pouco vão ter que abdicar de algumas coisas e saber realmente aquilo que gostam mais e que querem optar. Sim. Estás satisfeito então? Mesmo sim. com estas intermitências, mas mesmo assim estás satisfeito? Sim. Quantos idade, Joana? 10 anos. Vou fazer 11 na quarta-feira. Há, Zé Manuel Francisco, idade para se começar no atletismo? Estas são idades para brincar ao atletismo. O Torrense recebe atletas a partir de 18 anos. E estas idades são importantes. Estas idades são importantes para podermos deixá-los desenvolver a sua atividade. E é na atividade lúdica, tanta vez que eles percebem que o desporto, sendo ele o atletismo que nós aqui defendemos, vai muito para além daquilo que é só correr. Tem naturalmente uma versatilidade importante sob o ponto de vista do movimento, em que o atleta sente-se muito mais realizado. Portanto, estas idades, e há pouco a Joana falou na escola, a escola perde pouco tempo com os miúdos, com os alunos, quando fazem desporto. Mandam-nos correr ou mandam-nos fazer logo qualquer jogo sem aquecimentos nenhuns, sem movimentos de aquecimento, de alongamento, de flexibilidade, de coordenação. Depois os miúdos não sabem o que vão fazer. Ou estão todos a jogar basquetebol, ou todos a jogar futebol, ou vão fazer uns testes de corrida para ver que tempo é que fazem. Portanto, são testes, mas não lhes ensinam coisíssima nenhuma. E isso, estas idades, quando o Adolfo pergunta se há idades, estas são as idades indicadas
para começar o atletismo, todas as idades são idades a partir dos 8 anos, essencialmente dos 8 anos, em que começam a ter uma noção de que o atletismo, independentemente das disciplinas que tem, porque não é só corrida, tem outras naturalmente, mas isso lá mais à frente iremos falar, quando é que um treinador tem como perspectiva que determinado atleta deixe de estar numa disciplina e transite para outra disciplina. Isso é um dado que é conferido ao treinador por parte do atleta no seu movimento, no seu gesto de movimento, mais ou menos a partir ali do último ano de iniciado para médio juvenil, e o segundo é, naturalmente, a especialização. Mas, até lá, os atletas vão brincando ao atletismo, deixando ao treinador uma ideia daquilo que podem vir a ser. E, por isso, estes 3 jovens que estão aqui são jovens talentosos, têm muito jeito para o atletismo e falta-lhes trabalho técnico em alguns deles, mas isso é perfeitamente natural, porque são jovens, mas a escola podia ter feito mais alguma coisinha. E quando digo escola, não digo só a escola que nos educa, o ABC, e os números 1, 2, 3, é também a escola do futebol, porque se nós formos a algumas escolas de futebol, e falam em escolas de futebol, não falam em equipas de futebol, falam em escolas de futebol, não dão nenhuma técnica aos miúdos. Nenhuma. E, portanto, põem-nos ali. Sistemas táticos? Porventura muitos. Porque perdem 1 hora, que é a hora em que os pais estão a pagar para que o aluno esteja ali, na escola, mas estão só a aprender nuances táticas. Sobre técnicas, sobre fórmulas não têm. E, portanto, os miúdos, quando aparecem no atletismo, aparecem sem flexibilidade nenhuma. Por incrível que possa parecer, com as idades que têm, deveriam ter uma flexibilidade fantástica. Não têm, parte deles não têm. E isso é um trabalho que também eu tenho que o fazer de início, quando eles já deveriam ir com algum desse trabalho, facilitando muito até o seu desenvolvimento na corrida. Não o têm. Por isso é um trabalho que tem que ser feito logo de princípio, não fazendo nas escolas do desporto e escolas do ABC, tem que fazer onde estão, no atletismo, no caso comigo. Temos casos aqui dessa natureza. O Pedro tem muita dificuldade no alongamento e na flexibilidade, mas tem condições, e tudo isso pelo corpo dele, porque é muito jovem, vai ser naturalmente alongado e, portanto, não vai ter problema absolutamente nenhum. Vai demorar mais tempo. Quando ele tiver essa coordenação toda, ele desenvolve a corrida de uma forma muito mais audaz, muito mais salutar, e consegue transportar para a corrida uma superação fantástica. Portanto, que agora não consegue, porque se arrasta. E isso baseia-se na força que tem, no corpo que tem, para poder desenvolver uma corrida. São aqui estes aspectos que procuro dizer que não há idades para o atletismo, mas há idades para começar a formar um atleta, de facto. Começando por lhe dar condições de alongamento, flexibilidade e técnica, porque tudo funciona com a técnica. Qualquer desporto hoje, seja ele qual seja, baseia-se na corrida e a corrida através da técnica. Até mesmo um homem da Fórmula 1, um homem do xadrez, falei em alta velocidade e falei em completamente parado, tem que fazer footings para poder ter raciocínio, lucidez, frieza, calculismo, serenidade, capacidade de concentração. É através da corrida. Tem que fazer footings. O running tem ali que estar mostrado todos os dias para poderem ter os reflexos que têm. E estes miúdos deviam no fazer para poder ter, através da técnica, a condição da superação na corrida. Zé Manel, vamos fazer uma pequena pausa. Antes, agradecer à Joana Amaral por estar aqui também connosco e fazer com que diga o que é que as pessoas, neste caso, o que é que as crianças da tua idade podem vir a ganhar a estar no atletismo. O que é que que conselho é que podes dar às pessoas que possam estar a ouvir da tua idade, possam ir para o atletismo? É bom ir para o atletismo porque, como é que eu ia dizer, sentimos diferentes, porque sentimos que fazemos parte de algo. Pronto. É muito bom mesmo, muito bom. A amizade, o ensinamento, sim. A treinadora, o clube, sim. Tudo se conjuga para que seja agradável para vocês? Sim. E quando se ganha, então? É muito bom mesmo. Sentimos que somos capazes de fazer mais, conseguimos fazer mais. No início sentimos que somos capazes de muito, mas depois, ao longo do tempo, percebemos que somos capazes de fazer muito mais.
Olha, Joana, obrigado por essas tuas palavras e que consigas então fazer muito mais e que continues a gostar do Torriense e a gostar também do atletismo e a levares, porque não, também o nome de Sobral Montagraça, porque é neste concelho que tu vives. Um mundo mais perto de nós.